esse D escapulido aqui, e tem o livro E, que é repositório. Se é resto, é onde eu vou pôr o resto. Se eu vou pôr o resto, eu tenho que saber o que eu tenho antes. D de desnecessário. Nossa, nunca mais vou esquecer. Tá aí, olha, D de desnecessário. Mas aí ele tá aqui porque saiu da sequência, porque o legislador aqui fez uma bagunça, uma desnecessidade. Obrigada, colega. Como que é seu nome? Ademar. Ademar, você é de onde? É Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Você já é registrador? Não, sou advogado. Advogado? Não vou esquecer, vou citar seu nome Brasil afora por aí. Essa foi uma ideia do Ademar lá de Mato Grosso do Sul, na aula lá de Florianópolis. Muito bom. D de desnecessário, vocês também não vão esquecer nunca mais, né? E o E aqui é o nosso repositório. Tranquila essa ordem, gente? Tranquila agora na cabeça de vocês a sequência e o que são atos da vida civil? O que é que eu vou registrar? O que eu vou registrar? O que eu tenho livro específico, mas aí, professor, você está ficando doida. Se tem livro específico ou tem um repositório, significa que eu vou registrar tudo, porque se não tem livro específico, eu jogo no repositório. Não é isso? Aí aqui tem um detalhe. Ou eu tenho um livro específico, ou a lei ou a norma detalha de forma expressa que tem que ser ato passível de registro. Vejam só, eu falo que eu vou inscrever um nascimento. Posso falar? Posso, porque se eu vou inscrever um nascimento, eu posso imaginar que um ato de inscrição pode ser, eu posso inscrever um registro, inscrever uma verbação, inscrever uma anotação, que é lançar informações no livro de registro. Mas se eu falo na lei que eu vou registrar um nascimento, significa que esse ato é passível obrigatoriamente desse registro que nós vimos lá, registro, averbação e anotação. É especificamente lavrar um novo registro. A lei fala em registrar nascimento? Sim, mas nem precisava, porque nós temos o livro específico para nascimento. Só que a lei fala em registrar interdição no artigo 92, em registrar ausência no artigo 94, em registrar emancipação no artigo 89. Não temos livros específicos para esses três atos. Então, eu tenho que registrar, não tenho livro específico, aí é que ele vai para o repositório. Então, não são todos os demais atos que vão para o repositório, não. São os atos em que a lei determina que seja por registro e eu não tenho livro específico para ele. Aí, só para dificultar. Professora, tem comarca, tem estado que determina que seja feita inscrição de sentença prolatada ali na comarca. Por exemplo, é uma sentença de divórcio, de separação judicial, eu tenho que primeiro registrar no livro E daquela comarca, para depois fazer o ato específico fora da comarca, por exemplo, a averbação do divórcio. Voltando aqui, Santa Catarina, Piauí. Nasceu aqui em Santa Catarina, porém casou lá no Piauí, não é isso? Só que voltou a morar em Santa Catarina e aqui entrou com processo de divórcio. O casamento foi lá no Piauí. Aí, nesses estados, né, que não é o caso aqui de Santa Catarina, mas eu preciso falar para vocês para a regra valer, para vocês não falarem que eu passei macete errado para vocês. Nesse caso aqui, em Santa Catarina, eu iria, se fosse o caso, primeiro registrar aqui na comarca de Florianópolis, no livro E, para depois averbar lá no casamento no Piauí. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque depois de 1973, depois de que brilhantemente a Lei de Registros Públicos incluiu tudo isso de uma forma brilhante, novos atos e novos fatos foram nascendo, novas interpretações, não necessariamente de forma cuidadosa, não é? E isso foi, na verdade, sendo inserido na nossa teoria registral aqui, de 1973, e foi virando meio que uma coxa de retalhos. Por que isso aconteceu em relação ao divórcio? Porque lá em 1977, quando nasceu o divórcio, 73 não tinha divórcio. Em 77, quando ele nasceu, lá na Lei 6.515, fala que o divórcio vai ser registrado e antes do registro não vai surtir efeito quanto a terceiros. Aí fala que ele vai ser registrado. Se ele vai ser registrado, vai para o repositório. Só que tanto a Lei de Registros Públicos foi modificada nesse sentido, quanto o Código Civil de 2002, eles trouxeram expressamente que o divórcio vai ser averbado no casamento. E é uma alteração do Estado Civil em função do casamento. Pela lógica registral, ele tem que ser averbado no casamento. Porém, tem essa disposição expressa na Lei 6.515, que também foi uma tecnia. Deveria estar escrito inscrito, antes dele ser inscrito, antes de ter dado publicidade desse divórcio, ele não surte efeito. Mas escreveu a palavra registro. Aí nós temos na verdade, nós temos hoje uma necessidade
que, em função dessa necessidade, a gente tem uma distorção. O judiciário está tendo que correr atrás de uma inércia legislativa, e isso não estou dizendo que seja especificamente culpa do legislativo, não. Nós sabemos que eles são muito lentos, não é? Mas nós temos que considerar que hoje em dia as coisas não andam, elas voam. Não é isso? Então a vida está mudando de forma muito rápida. Por mais que nós tenhamos lá 513 deputados e 81 senadores, essas pessoas elas não vão conseguir acompanhar diante de tanta coisa que tem que fazer, né? Vamos pensar assim, acompanhar a evolução rápida. Então o judiciário está tendo que pegar o caso concreto que está lá 1000 anos luz na frente, é uma necessidade social, eles estão tendo que adequar as necessidades sociais à realidade daquele momento com uma lei defasada. Então, nós temos os provimentos aí do CNJ, os provimentos das corregedorias, trazendo disposições que muitas vezes ferem a lei. Olha esse divórcio que estão chamando de impositivo aí. Nem pensem nele hoje, tá? Mas eu só dei exemplo. Não pensem nele agora que ele não vai cair na prova. Então, o que acontece? Está errado? Não sei se eu pensaria assim, se de repente nós tivéssemos, por exemplo, um STF totalmente conservador e fizesse o contrário. Não pode nem divórcio nunca mais, agora só... Entendeu? A sociedade evoluiu e para não desfazer as famílias não pode mais ter divórcio. Então eu não sei se eu pensaria que isso estaria correto se fosse diferente, porque até hoje a gente está tendo, salvo raras exceções, só evoluções, ou seja, realmente o nosso judiciário tem acompanhado, quer queira, quer não, a nossa maioria, né, ou seja, o que está acontecendo na nossa sociedade de uma maneira geral, né? Mas podia ser o contrário. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que esteja certo quando eu penso que está acompanhando a evolução da vida civil em detrimento de uma lei defasada. Mas se a gente for olhar a teoria, né, da hierarquia das leis, a teoria das competências de legislar, as competências do judiciário, que realmente fere. Mas o que fazer? Se a gente for olhar assim, hoje em dia, a nossa Constituição fala que eu não posso discriminar filho por origem de filiação, não é isso? A Lei de Registros Públicos não foi expressamente alterada nos seus artigos, em todos os seus artigos, em relação à filiação. Ela traz disposição de filho legítimo e ilegítimo, manda averbar no casamento, no nascimento, legitimação de filho, manda legitimar filho na ata do casamento, ou seja, eu tenho que fazer uma leitura de forma a conciliar uma leitura sistemática da Lei de Registro de acordo com o que acontece hoje. E aí o que acontece é o seguinte, nem a lei de hoje, mesmo ferindo a Lei de Registros Públicos, estando em desencontro com a lei de hoje, nem isso está sendo capaz de acompanhar a nossa tão rápida evolução. O judiciário está tendo que correr atrás disso. Tá? Então, por isso nós temos aí vários atos normativos do judiciário estabelecendo, por exemplo, que a filiação pode ser socioafetiva. Gente, mas isso não é lei. Isso é uma interpretação do judiciário em relação, não está ferindo a Constituição, é isso que o STF diz, é uma interpretação do judiciário de forma a trazer para a nossa realidade, né, a trazer o ordenamento jurídico para a nossa realidade atual, porque da forma como ele está, ele não atende mais aos anseios populares. Tranquilo? A gente vai fazer uma pequena pausa, voltamos daqui um pouquinho ainda com a parte geral, tá bom?